Quando ele descobriu esse objeto aí, quando eles fizeram as imagens, os primeiros dados, ele não era um objeto, não era uma esfera, não era nem meio irregular, não. Ele tinha um formato dentro do charutão mesmo. Ele tem tipo 400 metros de comprimento por 100 de largura. Então ele é 4 vezes mais comprido do que ele é largo. Então, né, como se fosse mesmo. Deram o nome para ele de Oumuamua, que é um nome lá do Havaí, em homenagem e tal. E aí, cara, começa toda a confusão, né? Exatamente. Por exemplo, É uma nave ou não é uma nave? E aí? Aí tentaram procurar transmissores nesse objeto. Como que procura transmissor por telescópio? O radiotelescópio. Ah, tá. Radiotelescópio. Se tiver um transmissor de rádio ali, o radiotelescópio vai pegar o sinal dele. Então tentaram, não encontraram nada. Tentaram fazer várias. Aí começou, cara, um monte de ideia maluca, né? Que ele é sim, é uma nave que veio mandada e tal, não sei o quê. O que aconteceu, cara? Um astrofísico muito famoso de Harvard, ou seja, o cara tem autoridade ali pra falar. Chama Avi Loeb, o nome desse cara. Muito famoso mesmo. Ele, cara, defende que é uma nave alienígena. Baseado em quê? Que é uma nave, cara, ele tem lá as teorias dele, né? De acordo com o tamanho. O que aconteceu com esse objeto foi o seguinte: ele passou pelo Sol e quando ele estava lá perto de Saturno, ele deu uma acelerada. Tipo um cometa. Cometa acontece isso. O cometa vem porque o cometa começa a perder os gases e tudo mais. Vai expelindo aquilo ali e ele dá uma acelerada. Só que quando o objeto passou aqui perto da gente, a gente não viu nenhuma característica de cometa nele. Ele era um asteroide, ele é bem parecido com um asteroide. Como que lá perto ele pegou e acelerou? E outra, ele começou a girar também, meio esquisito, entendeu? E aí o cara falou, cara, essa aceleração aí é lógico que é alguma propulsão que tem no objeto, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, cara. Como a gente não tem uma explicação ainda definitiva para que é, por que ele acelerou, a gente não tem uma explicação definitiva. Ué, mas não pode ter pego gravidade ou uma coisa de algum... Não, o pessoal hoje já... Porque existem algumas explicações. Pode ser que ele tenha uma camada de gelo em cima e ele foi perdendo esse gelo e deu uma acelerada. Pode ser que ele tenha pequenos pontos ali, gelo interno que foi escapando e ele deu uma acelerada. Existem várias hipóteses. E existe a hipótese também dele ser uma coisa alienígena. Só que o cara pegou essa hipótese dele ser algo alienígena e colocou na frente de todas as outras. Entendeu? Defende isso, escreveu um livro sobre isso. O livro dele acabou de sair até, não li ainda não, mas vou até comprar pra ler. E ele defende, cara. E como ele é um astrofísico de Harvard, um cara super conceituado. E ele é super conceituado no meio. Não é qualquer um. Não é, cara. Eu tive no canal do Marcelo Glazer. Conhece o Marcelo Glazer, né? Marcelo Glazer é amigo do cara, entendeu? Conhece o cara. E ele falou, cara, que o cara ele se perdeu aí, cara, nesse negócio. Subiu na cabeça dele, porque aí ele começou a ficar famoso, entendeu? Olha lá, o astrofísico de Harvard tem gente fala... que quer acreditar mesmo e aí pronto. E aí você pega um cara que é isso que eu tô falando, né? Tem autoridade, cara. Não é um Zé Mané que tá falando, é um cara lá que estuda. E ele defende alguma coisa, tem. Só que assim, cara, pode ser que até... na hora que você não sabe de nada, você lista todas as hipóteses. Você coloca essa aí também. Faz parte da ciência isso. Você não pode descartar não que pode ser uma nave. Só que até chegar nessa aqui, todas as outras, cara, você tem que tirar elas com 100%. E você, os estudos que tem, o estudo mais recente que tem hoje é que muito provavelmente ele foi um pedaço de um planeta parecido com Plutão, só que num outro sistema. Aconteceu alguma coisa ali, esse planeta se arrebentou e esse pedaço desse planeta foi lançado e passou por aqui, porque o gelo que descobriram na superfície desse objeto é o nitrogênio sólido, que é o mesmo que tem lá em Plutão. Então, hoje, o que tem assim demais é isso aí. É o que eu falei, é isso. Cara, a gente não sabe, o objeto ele tá muito longe, ele é muito pequeno, ele anda muito rápido, é muito pequeno difícil. Quanto? 400 metros, né? Ele tem 400 metros de comprimento por 100 de largura. Era maior. Então ele é muito pequeno, ele anda muito rápido e ele já tá muito longe pra gente poder ter um estudo assim muito detalhado. Nem dava tempo de mandar alguma coisa pra colar nele. Não dava. Porque quando descobriu ele já tava indo, ele muito Se o Bruce rápido. Willis não tivesse velho, né, cara? Exatamente, não mandava ele, né, cara? Pô, mandava lá.
Eu não sei por que não chamaram de rama, né? Porque, pô, parece a descrição do... Mas todo mundo... Isso, exatamente. É exatamente isso. Pra quem não leu o Encontro com Rama, tem uma nave circular meio nesse formato aí que vem pra Terra e também o pessoal fica... É asteroide, é não sei o que, e aí descobrem que é uma nave. Tem uma muita semelhança mesmo com a história do Rama. Isso aí tem mesmo. É uma doideira. Doido, É uma doideira mesmo. Mas aí chamou a atenção. Depois, em 2019, descobrimos outro. Só que aí já era um cometa mesmo, também que veio de outro sistema. E o mais legal é que hoje a gente já tem uma ideia que deve ter muitos desses objetos por aí. Aqui no nosso sistema solar, que vem de outros sistemas. Que a gente não consegue... A gente não consegue ver porque a gente tem uma... Primeiro, que eles são pequenos e eles andam muito rápido. Então você precisa ter um equipamento muito dedicado para isso. E acertar exatamente o ponto onde ele tá, né? Exato. Agora vai ter um telescópio que estão construindo aí no Chile que acreditam que ele vai descobrir vários desses aí, talvez centenas desse tipo de objeto, porque ele tem o instrumento, ele tem a característica, o tamanho dele e tudo mais, é a câmera que ele vai usar também, que é super poderosa, para poder tentar identificar esse tipo de objeto. O Thiago Handermark. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Ele fala, o Sérgio mencionou que a Lua Europa possui muito dos ingredientes necessários para a origem da vida como conhecemos. Por que ele é cético sobre vidas complexas no universo, mesmo existindo esse exemplo tão próximo a nós? O pessoal pega no meu pé pra caramba, cara. Os caras querem que você seja Não, eles pegam no meu pé porque eles falam o seguinte: você acredita em vida inteligente fora da Terra? Não acredito, cara. Não tem nem aqui. Essa é uma parte da resposta. É. Aí o pessoal fala, não, mas o universo é muito grande, cara. O universo é não sei o que, pode ter. Cara, a vida, cara, essa aqui, nós aqui conversando e tal, cara, é uma conjunção de tantos fatores e alguns que a gente talvez nem saiba. Como que surgiu a vida? Que elemento que teve? A combinação. Cara, é muita coisa. E tem hora que tem o pessoal que descobre outras coisas. A posição da Terra, ela é perfeita, né? Então, descobriram, eu até falei isso aí lá no Marcelo Gleiser, cara. Descobriram ano passado que a Lua protegeu a Terra durante 100 mil anos, que foi um período ali crítico para a vida poder se desenvolver. Lembra do exemplo lá do bolo? Sim. Mete o bolo no forno, 180 graus por meia hora. Tira o bolo com 20 minutos. Você vai ter bolo? Não, vai ter um negócio todo destruído. Se você... E mesmo assim, olha só, e mesmo a gente sabendo a receita do bolo, tem muito bolo que dá errado. É. Por quê? Porque tem que estar naquela temperatura, naquele tempo e tudo. Cara, a vida tem muitos fatores, muitos, cara. A gente não sabe. É o lugar onde está a Terra, é o tipo de estrela, é a quantidade de radiação, é o campo magnético, não sei o quê, é o tipo de nutriente, sei aonde, é a Terra ser um planeta vivo, ativo, onde a superfície está mudando, é ter a quantidade de água certa, é ter o tipo de água certa, é muita coisa e é coisa que a gente nem sabe. Então, para uma vida se desenvolver ao ponto de chegar na nossa, evoluída, conversando, construindo coisa, para mim, não tem mesmo. Agora, em Europa e em Celas, deve ter vida simples, vida microbiana e tal. Não tô falando que você vai chegar lá e vai ter um tubarão gigante no oceano, mas devem ter micróbios e tal, porque aí é muito mais simples, cara. Você não precisa, para a vida chegar no que a gente conhece, precisou de quantos 4,5 bilhões de anos, que é a nossa idade, a idade da Terra. Agora, para a vida virar um micróbio, não precisou disso tudo. A não sei quanto tempo atrás já tinha. Então, é por esse motivo. Mas o pessoal gosta de pegar no pé desse... Mas o lance de você achar que não tem vida inteligente, ou não tem uma civilização, ou não teve também para o passado também. Também para o passado. Então, vamos colocar... E aquelas contas que o pessoal faz, sabe? Não sei como chama essa conta de... O número de planetas... É isso, chama equação de Drake. Exatamente. Isso. O Drake foi um físico, né, lá atrás, na década de 60, acho que por aí. Ele desenvolveu uma equação que ela tenta dar o resultado dela é uma probabilidade. A probabilidade de ter uma civilização inteligente. Só que só na equação de Drake, cara, tem muita coisa ali que a gente não sabe, que a gente chuta. Chuta. Então ele leva ali em consideração número de estrelas parecidos com o Sol, número de planetas, por exemplo, número de planetas parecidos com a Terra, já é uma coisa que a gente não sabe. Aí tudo bem, a gente pode chutar um número, ele pode, a gente chuta algum número. Só que se eu chutar outro número vai dar outro resultado, cara, entendeu? Então a própria equação de Drake, que já é uma coisa
relativamente simples, que tem poucas variáveis, a gente já não consegue completar ela. Imagina o quanto mais coisa tem. E outra coisa, a equação de Drake é uma somatória de probabilidade, porque nada dele é um negócio assim certo, entendeu? É a probabilidade de ter planetas parecidos com a Terra, é a probabilidade de ter... Então isso você tem uma margem ali muito grande, tá? E você vai chutando aqueles números, então é complicado. Eu sei que eu desejo, cara, e eu falo até lá com o Você tem pessoal. uma vontade também, né? Tenho, lógico, ia sair de mão dada. Já pensou, cara? Nossa, eu queria muito. Ia ser o primeiro, cara. Então eu não sou contra não, galera. Eu só acho que não... E todas essas fotos, vídeos e tal, nada é conclusivo, nada você acha que foi realmente... Não. Teve nenhuma prova mesmo. Não tem nenhum. Hoje, atualmente, a gente não tem nenhuma Esse prova. Cara, todo mundo tem celular hoje em dia, por que ninguém acha mais? Não, e aí me explica o seguinte, todo mundo tem celular, por que o número de avistamento caiu pra caramba? Exatamente. Antigamente era uma imagem preto e branco e tal, agora tá todo mundo... Era uma com imagem celular. preta e branca tremida, porque o cara pra fazer a foto tinha que tremer muito, senão não valia. Porque a imagem que aparecia fixa, não, essa aqui é falsa, essa aqui é certeza que é falsa. Mas a tremida, não, olha aqui, ó, tá vendo? Então, tem isso, né? Caiu muito o número de avistamentos e tal, com a quantidade de câmera, que todo mundo tem uma câmera, era pra ter muito mais, né? Com certeza. E outra coisa também, o lance de ter vida inteligente, ainda tem outro problema. Além de ter vida inteligente, é a gente fazer contato ou eles fazerem contato com a gente. Então os caras têm que estar num nível muito avançado Pra vir nos visitar. Não, e outra. E não se autodestruir, porque é um perigo, né? Foi isso até que nós falamos lá no próprio Marcelo Gleisi, que é uma coisa que pouca gente leva em consideração. E, por exemplo, a própria equação do Drake, acho que ela nem leva em consideração isso, que é o fator de autodestruição. Você vê a gente, né? A gente tá aí num processo, mais ou menos, de autodestruição. Cara, não é por nada, cara. A gente ou o planeta. Então, mas olha aqui, ó. Nós estamos vivendo o quê, cara? Um vírus. Um vírus. Olha a confusão, cara, que o negócio criou. Negocinho Criou, cara. em um ano, né? Em um ano. Olha a confusão que o negócio criou. Então tem esse fator aí de autodestruição, que pouca gente leva isso em consideração, mas é um negócio muito sério de se levar quando a gente estuda esse lance de... É que a civilização chegar num ponto tecnológico avançado e que não se destrua com essa tecnologia. Exatamente. Se ela conseguir passar isso, aí talvez... pode ser. Cara, E aí ela tem que vir nos visitar. E aí eu até brinco lá no canal, né? tem que querer, né? Cara, você acha que vai vir um extraterrestre, vai viajar metade da galáxia pra vir aqui em Peruíbe? Que eu não sei porque eles adoram Peruíbe. Amassar mato ali em Peruíbe. São Tomé das Letras, né? São Tomé das Letras, Peruíbe, que eles gostam. Prudentópolis, no Paraná. Varginha. Adoram. Varginha. Entendeu? Minas, eles gostam bastante de Minas. Eles gostam, entendeu? O cara vai vir aqui amassar mato, vai vir aqui furar a vaca, entendeu? Porque o cara vai fazer isso, empilhar pedra. Não, ó, essas pedras aqui foi os caras que... Não, cara, o cara não vai atravessar a galáxia fazer isso, não. Se eles fizerem isso, são muito burros, cara. Eles iam entrar aqui destruindo todo mundo, cara. Nem ia sobrar ninguém pra... Até o lance das pirâmides, né? Já tem tem resposta pra como foi construído, né? E tem esse negócio. Hoje nem tanto, mas tudo que não tinha resposta, alienígena. Mas ET. isso aí é uma coisa do ser humano, cara. De preencher Cara, uma lacuna. a gente não sabe a explicação, então, mas é alienígena, E no cara. passado era demônio, né? Aí substituíram por alienígena. E agora vai ser o quê? Não sei o que vai ser daqui pra frente. Pira, como argumentar a pergunta, por que gastar bilhões para buscar vida em Marte ao invés de usar grana para cuidar da nossa aqui na Terra? Sempre escuto esse tipo de... Isso, mas o problema é que eu vou deixar ele responder, mas eu fico indignado porque esse argumento serve pra qualquer coisa. Por que você vai fazer tal coisa se precisa salvar a vida, né? Investir em satélite de internet se você pode construir hospital. Por que você vai fazer pizza se você pode fazer pão e mata a fome de mais gente? Agora, eu tá indignado, mas... Não, essa pergunta aí é uma pergunta que surge direto. O pessoal fica, não, por que a NASA tá gastando lá 3 bilhões pra ir procurar a vida em Marte e tem gente aqui na Terra passando fome pra caramba? Cara, existe um negócio que a gente chama spin-off. O que é o spin-off? O dia que o cara resolveu fazer esse garfo aqui, ele precisou do design, ele precisou montar esse plástico, montar isso aqui. Tudo isso que ele aprendeu aqui, ele não aplicou só nesse garfo. Ele aplicou em milhares de coisas que a gente usa hoje. Quando o homem foi pra Lua, os caras desenvolveram caneta esferográfica. Desenvolveram um monte de coisa. Caneta que escrevia porque a caneta tem que escrever assim. O cara tinha que escrever aqui. Como coisa que... Então, cara, teve muita coisa. Relógio de
digital, essas coisas, entendeu? Travesseiro da O NASA. travesseiro da NASA veio depois, isso aí. Ou seja, colocar um computador que antes ocupava uma sala dentro de uma nave. E por que que o cara fez isso? Porque hoje, cara, você tem um celular aí no seu bolso. Entendeu? Porque se não fosse o cara lá atrás, e no caso da astronomia eu falo o seguinte, cara, a câmera do celular é um sensor que a gente chama de CCD. Ele foi desenvolvido na astronomia. Ah, é? É, ele foi desenvolvido na astronomia, porque o sensor que vai, não é qualquer câmera que vai no telescópio para tirar foto. Os caras desenvolveram esse sensor chamado CCD para fazer as imagens. Ele era grande e tal, o pessoal diminuiu ele e enfiou ele aonde? No seu bolso. Outra coisa, você vai sair da sua casa e vai para tal lugar. Você vai lá no Waze da vida, você vai lá no Google Maps e você está usando o quê? O satélite que a gente gastou bilhões para colocar lá para te ajudar, entendeu? E na teoria não tá matando a fome. Não tá matando a fome, mas ele não é, foi feito claro. pra matar a fome. Mas aí então, vamos para a parte da fome. Plantações hoje. Nenhuma plantação hoje sobrevive sem um sistema de satélite. Ah, é? As colheitadeiras que rodam aí no Mato Grosso todo, todas elas são guiadas, todas elas são monitoradas por satélite, porque se aquela colheitadeira andar a cada dia 100 metros a mais, aquilo ali vai causar um prejuízo de não sei quanto. Entendeu? Então os caras fazem o traçado do jeito que eles vão colher e tudo mais, é tudo calculado por satélite. Elas têm um sistema de GPS delas, é super preciso para elas andarem daquele jeito. Minério de ferro que é tirado lá de Carajás, por exemplo, aqueles caminhões todos, a movimentação deles é estudada por GPS para você não perder, porque se um caminhão daquele atrasa um pouquinho, o somatório de tudo isso vai dar muito problema lá na frente. Outra coisa, aonde plantar? Então o cara tá falando de comida, eu vou falar de comida. Aonde vai plantar o arroz? Você precisa do satélite, cara, porque é ele que vai indicar qual que é o melhor terreno para você plantar. Aqui chove mais, aqui chove menos, aqui a temperatura é tanto, a umidade do ar é tanto. O arroz só nasce numa determinada condição. Então você precisa disso. Isso que eu tô falando assim, específico de comida, que foi o que ele falou. Mas fora isso tem os spin-offs que a gente fala, que é, por exemplo, cirurgia da catarata, foi desenvolvida na Estação Espacial. Por quê? Porque a Estação Espacial ela é um excelente laboratório. Primeiro, ela está fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande no organismo, tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da Estação Espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feita, né, é feita de graça aqui no Brasil para milhares de pessoas. Então, o programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe, entendeu? Uma coisa independe da outra, né? Não é porque tá, nossa, estamos gastando esse dinheiro, vamos deixar de gastar em outra. Não, tira a responsabilidade de resolver o problema da fome. E outra coisa também, o pessoal fala muito isso, falando assim, cara, que a NASA tem uma grana infinita. Não tem, pessoal. O orçamento da NASA, ele gira na casa dos 20 bilhões de dólares. Esse é o orçamento. 20 bilhões. O orçamento das Forças Armadas Americanas gira na casa dos 700 bilhões. Nossa, você fala que era o dobro. Então, cara, chega pro cara lá e fala assim, por que você tá desenvolvendo esse avião aí com esse míssil, em vez de estar matando a fome da galera? Mas pegam no pé do programa espacial, cara. Cara, eu não entendo isso. É 20 bilhões, não é nada, cara. O orçamento da NASA hoje é muito pequeno mesmo. Se comparado com o PIB americano, é muito pequeno. Ele já foi grande na época do programa Apollo. Hoje ele é muito pequeno e o orçamento das Forças Armadas é gigantesco. Os caras treinam lá no meio do deserto americano, cara. Eles gastam bilhões por dia, só treinando, só dando tiro em pedra, em areia. Vai, ué, é isso aí, porque os Estados Unidos está envolvido em guerra e tal. Eles têm a justificativa deles, entendeu? Como a Terra é plana, se você aponta... Você vai ver lá o Everest. Não, eu consigo ver a Torre Eiffel, se tiver alto, porque era tudo plano. Consegue. Se eu tiver uma luna que tá muito forte... Cara, como ninguém pensou nisso da Terra plana, né? Vou ver o Everest, vou ver a Torre Eiffel. E aí prova, né? É, aí prova. Fácil, né? Que doido. E é muito louco, sabe o quê? Porque os outros planetas são redondos, só a Terra é diferente. Ah,
Ela é diferentona. Mas ela é diferente na teoria deles. É, cara. É a Terra plana, não é Terra plana. Não, mas é porque esse lance terra plana é o seguinte, cara. Isso aí é muito ligado à religião. Por causa do criacionismo? É, por causa que eles seguem a Bíblia muito ao pé da letra e tal, não sei o quê. Então a Terra, ela não é um planeta. Na teoria deles, a Terra não é um planeta. O que é? A Terra é um reino, é o reino do Criador. Então ela é um negócio diferente. Os outros nem são planetas, são orbes, são coisas que o Criador colocou ali. Então isso na teoria deles. Por isso que os outros planetas, eles podem ser redondos e a Terra não, porque a Terra não é. A Terra é um reino, tá? E tá tudo... E outra coisa, né? Tá tudo dentro do tal do domo. Então o Sol, a Lua... Tá dentro? Tá tudo dentro. O Sol tá dentro? Tudo dentro. cara. Isso eu não sabia, não. Tudo dentro. Não tem coisa pra fora do domo, não tem. Pra fora do domo tem as águas superiores, que eles chamam. Então o negócio da Terra plana, ele é muito calcado na... religião, então. Cara, Eu achei que era na maconha mesmo. Os caras fumaram uma maconha e falou... Eu saquei uma coisa, cara, não chama planeta? Então é plano. É plano. Se fosse redondo... Era redondo. Aí, ó. Aí os caras rindo pra caramba. Alguém escutou e falou, faz sentido, cara. Tá vendo? Aí virou muito essa louco. loucura. É isso mesmo. Mas é muito calcado, eles pegam a Bíblia e vão ali no... Então é por isso, É por isso. Cara, eu não tinha pensado por esse lado. E tá tudo dentro do domo. Não existe universo, não existe espaço, não existe nada disso. É tudo, tudo dentro do domo. Tipo uma projeção no domo pra gente se sentir. É uma coisa bonita pra gente. É tudo dentro do domo. A Lua e o Sol são luminares, que eles chamam. Tem todo um nome, entendeu? Não, e eu já vi entrevista com os caras. Falam que na Antártida tem um muro alto, tipo o muro lá do Game of Thrones, sabe? Exatamente, tem um muro de gelo. É uma muralha. É um muro de gelo. Olha que louco. Aí você pergunta, eu vi os caras perguntam, tá, e você escalar essa muralha? E eu falo, não, você não consegue, você desaparece aqui e aparece do outro lado, tipo Efeito Super Mario. Pac-Man. É Pac-Man. Efeito Pac-Man. Pac-Man, É o exatamente. efeito Pac-Man. É isso Tem mesmo. resposta pra tudo. Eles velho. têm, eles têm. E quando eles resposta. não têm resposta, sabe o que eles falam? É que eles não querem que a gente descubra. Eles. isso aí. Ninguém sabe quem são eles. É isso mesmo. Parece minha mulher. Quando eu fazia show, ela fala assim, ó, cuidado com essas putinhas, essas minas que ficam dando em cima. Eu falo, quem que são elas? Ela fala, são elas. Eu nunca falo quem é, não. São elas que ficam dando like nas suas fotos. E pra quem dá foto, elas. Que Mas doideira, cara. Eles falam mesmo, tem um muro de gelo e outra, que às vezes você não consegue Mas nem embaixo, chegar perto. tá, tipo uma pizza. Aliás, se quiser comer pizza, tem aqui, tem o Tá, cheiro tá beleza. bom pra caramba. Então tem aqui a terra, tem como O chama? domo. O domo. O domo. E embaixo aqui, o que é embaixo? Tem o que aqui embaixo? Então, aí embaixo tem a raiz das coisas e tudo mais. Tá, mas Eles têm uma explicação. Tem uma explicação. Tem uma ó. explicação, eles têm explicação pra tudo. E a gente debatendo isso agora. né? Tá vendo? Tá vendo? Os caras conseguiram a gente falar sobre a Terra plana, cara. Sextou. Sextou. Sextou na Terra plana, né? Terra plana. Cara, eu acho isso muito engraçado e eu acho engraçado como tem gente que leva a sério. E muito a sério. E muito, não é pouco, não. E fica puto. Eu fiz um vídeo sobre Terra Puto? plana. Não é que fica A puto, galera cara. Eles dando te ameaçam, dislike. cara. Eles te Ameaçar? ameaçam. Eu vou te jogar por acima da Vou te jogar, muralha e você vai Não, desaparecer. cara, eles te É ameaçam, mesmo? já quiseram me pegar, me bater e tudo, já me Mas falando ameaçaram. que você tá... É, tipo, você é um Cara, falam que crente. falam que eu sou um, não é herege, né? Herege. Falam que eu sou um vendido É pra porque NASA. você faz parte do eles. Isso, entendeu? faço parte deles. Essa grande... Eu sou da conspiração. conspiração. Isso aí, eu sou da conspiração. E eu tô enganando, tá aí, cara. Esse cara fica enganando vocês. Falam que eu tô enganando todo mundo, entendeu? Que eu faço parte da NASA. Eu falei, cara, primeira coisa, cara, se eu ganhasse 1 centavo da NASA, cara, eu ia ser o cara mais insuportável do mundo, cara. Que eu ia sair andando e falando pra todo mundo, cara, eu ganho dinheiro da NASA. Mas na cabeça deles, a NASA é um negócio de conspiração. Cara, então, na cabeça deles existe toda uma grande conspiração global. Não chegamos na Lua. Não chegamos na Lua. Jamais. Não, né? Jamais. Não tem nem como. Não tem nem como. Óbvio. A Lua tá dentro. Tá né? dentro do Não tá fora, domo. Não né? tem nem como, entendeu? Pra eles não tem nem Coloca uma como. escada, né? Exatamente. O mundo Truman lá, né? É. Isso. É mesmo, é o mundo de É o Truman, Truman. cara. Era uma redoma também. É isso.
É um mundo É Truman. mesmo, ele bate, tem uma hora que ele tá com o Ele vai barquinho, com o barquinho e ele bate na parede. Faltou ali o Truman colocar É, a parede de gelo só, mas é o exatamente, cara, Truman. é mesmo, é um mundo de Truman. É o Truman. Mas eles têm, cara, eles acham que é tudo uma conspiração global pra enganar todo mundo e eles estão vindo com a solução pra te libertar, entendeu? Então você estudou matemática, toda essa física que você estudou, cara, isso aí tudo foi feito pra te enganar, foi tudo colocado na sua cabeça pra, entendeu? E nós que estamos vindo aqui com a verdade, nós vamos te salvar, nós vamos te Mas libertar disso. O louco é o seguinte, isso sempre existiu na história dos seres humanos, né? Sempre teve o pessoal defendendo umas coisas e a ciência correndo do lado, sempre teve. O estranho é ser agora, né? Com tanta prova que tem, porque tá, teve uma época que os caras não é que acreditavam que a gente tava em cima de um casco de uma tartaruga, não tinha esse papo? Essa é um início dessa Não história é? aí. O pessoal até brinca embaixo. Sabia tem, disso, Mandíbula? tem A gente tava tartaruga. em cima de um grande casco de tartaruga. Essa eu não sabia. Não, e que as caravelas podiam chegar num lance que elas cairiam, né? Que É isso. no limite do mundo, cara. Mas isso aí era o que acreditavam na época das grandes navegações também, né? Que se você fosse muito, sei lá pra onde. Na verdade, sim, bem antes das grandes navegações, a gente já sabia que a Terra não era plana. Já tinha esse conhecimento. Já tinha esse conhecimento. 2, 3 mil anos atrás a gente já sabia. Quem que falou que a Terra Cara, não- foi o Eratóstenes, fez experimento lá com a Alexandria e tal. Ele viu, colocou a estaca lá e via que o Sol num lugar dava uma sombra, no outro dava outra. A única explicação, cara, é que tinha uma curvatura ali. A Terra só podia ser curva. A Terra não era plana. Senão a estaca numa cidade na outra. Só cerebral o cara chegou nisso, sem observar. Não, ele fez experimento. Ah, Ele é? pôs a estaca lá, pôs na outra, mediu e tudo e mostrou que a sombra é diferente e tal. Então, cara, não tem Mas o explicação. pessoal aceitou? Aceitou, isso aí foi aceito e tal, não sei o quê. Aí nas grandes navegações tinha tinha um efeito ali do pessoal, cara, você é maluco de ir atravessar aquilo ali. O que vai ter ali? Cara, não sei, diz uma lenda aí que chegou ali é o fim do mundo, que você vai cair. Só que aí os caras vinham, né, cara? Vinham e ninguém nunca caiu, né? É porque a ambição do ser humano é muito maior do que o medo, né, cara? Porque Aí. isso eu acho foda do ser humano. A gente fala, cara, pode ser que eu me ferre, mas eu vou. Os cara, um É o espírito astronauta. exploratório, cara. É o Um espírito. astronauta é um cara louco. Pensa bem, pode explodir. Eu tô em cima de Uma bomba. De uma Uma bomba. bomba. E eu Uma vou, bomba. cara. É. E eu acho isso Até o pessoal pergunta assim pra mim, por que nós vamos pra Marte? Eu falei, cara, imagina se lá, em 1500, alguém chegasse pro Pedro Alves, cara, o que você vai fazer pegar esse navio aqui, cara? Pra onde Fica você quieto vai? em Fica casa. aqui. Acabou, cara. A gente Não adianta, o ser humano quer saber o que tem. Ele quer explorar, cara. É um negócio nosso. Tem o que a gente chama de espaço profundo, que é a Lua. A Lua é muito longe, né? 400 mil quilômetros. Então, a NASA, o que ela quer? Ela quer que essas empresas aí cuidem da órbita baixa, ou seja, levar carga e tripulação, e ela cuida de coisa que é mais longe. Então, essa que é a ideia, o plano dela é esse aí, na verdade. Essa órbita baixa é pra colocar satélite e até Pra colocar satélite, pra colocar estação espacial, essas coisas. Isso aí. dúvida que eu tô pensando assim, cara, acho que é um ponto que tem muito satélite, eles não vão começar a bater um no outro. Já bate. Já bate? E aí? Já bate. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Já tem estudos sérios aí sendo feitos em relação a isso aí. Que vai chegar um ponto que um vai bater num efeito de um bater no outro, bate no outro, bate no outro. Pode pode rolar isso aí. Eu assisti lá o Gravidade. Gravidade. É, o Você assistiu Gravidade? Aquelas Tinha- coisas que parafuso pode te Sandra matar, Bullock. cara. É, Sandra Cara. Bullock. O parafuso tá ali a 27 mil quilômetros É um por hora, tiro, cara. é um tiro. Exatamente. Cara, imagina você morto com um parafuso, que ridículo, cara. Não, mas essa órbita baixa aí, ela tá ficando. Os satélites funcionais, tudo bem. O problema são o lixo espacial que a gente fala. Porque tem muito satélite aí que não funciona mais. Não funciona, ele só tá rodando. Ele só tá rodando ali. Só tá isso. Ele tá rodando meio que desgovernado, né? Ele não tem, você não tem mais controle. errático, né? É. Então, às vezes, bate um pedaço no outro, aí reentra na atmosfera. Então já tá acontecendo isso, eu não tô tá. viajando. Não, já tá. Aí eles batem e caem na terra. Alguns Mas pode cair em caem. cima de uma casa. Assim, é difícil porque a maior parte da Terra é água, ainda bem, né? A superfície, né? Não, mas 2 você tá terços. sendo Mas pode. otimista. Pode. Ué, semana... Lembra do Skylab? Skylab. Skylab. Pra quem não viveu isso, você viveu isso? Foi quando o Skylab? Lembra do Skylab? Que a galera ficava calculando, tinha rio, não é rifa, é prêmio pra quem acertasse onde cair. Caiu lá perto da Austrália. Caiu no mar, né? Porque era um satélite russo, né? Não, o Skylab, na verdade, era uma estação, né? Ele era Uma grande. estação? Uma estaçãozinha Ah, então espacial. era mais perigoso. Era grande. E
tem pedaços da estação que, por exemplo, tem um museu lá na Austrália que tem os pedaços lá e tudo, sabe? Porque tem pedaço que acabou que não queimou totalmente, entendeu? Porque aí você tem componente queimada na atmosfera. reentrada. Ué, semana retrasada, cara, um estágio do foguete do Elon Musk queimou na atmosfera. Ele meio que se perdeu de controle, ele lançou o satélite, tudo normal. Só que o segundo estágio que a gente fala, que é o pedaço final lá, ficou meio girando, meio desgovernado e reentrou. Pô, o pessoal filmou em cima de Washington, em cima do Oregon, em cima de E aí? Não, mas aí ele queimou inteirinho. Ah, queimou inteiro. Queimou inteiro, mas foi né? É isso aí. Cara, é perigoso, hein? Mas aí tem o Japão, a Suíça, tem vários países que já tem programas, projetos para limpar a órbita abaixo da Terra. Você sabe de algum? Como seria Tem. tecnologicamente? É legal Uma pra rede? caramba. Uma Então, rede? tem um que é uma rede, você joga uma rede, ela... Não, isso aí não. O que você faz? Tá um satélite Olha a ideia aqui. minha. Passar com a rede, Vai né? com a rede assim, pegando os satélites. Ei, olha esse ideia. A ideia é o seguinte, o Japão lança um satélite, ele detecta o lixo espacial, aí ele joga uma redinha no... Ah, mas é isso que eu falei. joga Você uma deu redinha. risada quando eu falei da rede. Ele joga uma redinha, quando joga a rede, o que vai acontecer? O satélite vai aumentar o peso dele ali. É. E aí ele vai começar a baixar a órbita dele. Quando baixar na órbita, ele vai começar, o arrasto da atmosfera vai ser maior, aí ele vai até queimar. Tá. Isso é uma ideia. A outra ideia é, ele joga tipo, Mas aí você dardo. perdeu esse outro também. Perdeu. Mas aí eles vão fazer pra isso. Ah, mesmo. tá. Vão fazer pra isso. Tem outro que você joga tipo um dardo no satélite, puxa o satélite Ah, e os é dois viagem, juntos é ficam pesados. viagem. Não, eles já testaram Já isso. testaram? Já testei imagem. E tipo um imã, que nem no pica-pau, uns imã grande que atrai. Esse aí foi lançado agora. Esse Porra, aí. pra ter essas ideias eu também tenho, velho. Lançar rede, imã, é tudo desenho do pica-pau. É tudo baseado em desenho de pica-pau. O imã foi lançado Falta só um agora. carinha lá com laço assim, ó. Eita! O imã eles lançaram. Cara, eu Só que adoro aí, ficar imaginando essas coisas. qual que é o problema do imã? O imã é mais pro futuro, porque o satélite, quando você lançar, ele vai ter que ter uma placa. É. Pra que aí, quando ele... Qual que é a ideia dele? Você lançou um satélite hoje já com essa placa. Daqui 5 anos, quando ele parar de funcionar, a plaquinha tá lá. Então É. você pode lançar o outro pra grudar nele e aí cair. Já- Os antigos novos não já dá. tá pensando nisso. Os novos já, mas os antigos não dá. Porque os antigos ninguém pensou na É. plaquinha do imã, né? Então eles estão lá. Mas aí o Japão tem essas ideias aí de dardo, de rede, tem várias. Cara, tem muita coisa. Isso aí é um problema muito sério. A Agência Espacial Europeia, a ESA, ela todo ano faz uma reunião, uma conferência só pra estudar coisa, porque eles sabem que uma hora vai lotar isso Não, aí. e tá perigoso pros astronautas também, não tá? Também é perigoso pra estação. Às vezes tem coisa que vai na direção da estação E e aí aí, tem que- aí eles entram, tem coisa de É emergência, que nem tem no filme aumentado. Gravidade mesmo? Não, aquilo lá no Gravidade não pode acontecer, não. Aquilo lá Não? Aquilo lá é exagerado, Ah, né? tá. Mas é uma... Não, mas se o parafuso pegar na lataria lá do negócio. Não, aí sim. Se tiver um Faz parafuso, estrago? tá 27 mil km por hora, Então? cara. Você tá na órbita da Terra, é isso aí. Na hora que bater. Mas a estação espacial, ela sofre pequenos pedaços de coisinha, pequenos micrometeoroides que a gente chama, entendeu? Batem nela, Mas batem volta e meia o cara tem que sair e consertar que nem nos filmes ou não precisa? Não. Mas às vezes tem aumentado muito, são tipo alarme de emergência, aí os astronautas vão para as naves lá, se der algum problema eles pregam e voltam para a Terra. Volta pra terra. De emergência. E abandona lá. Isso nunca teve problema nenhum, mas os alarmes têm aumentado com o passar do tempo por conta disso, né? A órbita tá ficando... Você não consegue calcular que o parafuso vai bater, consegue? Não. Esse que é o grande problema. O problema do lixo espacial é esse, porque o lixo espacial é esse negócio, tá ali, cara. Você não tem mais Pequenininho. controle, você não sabe para onde que vai. Então tem os programas hoje que monitoram o lixo espacial. Só tem telescópios aqui na Terra que estão apontados monitorando o lixo espacial, porque é um problema, sim. É um problema sério. A gente tá falando de quantos satélites rodando aí, mais ou menos? Cara, satélite funcional tem 5 mil, aproximadamente, que funciona. Esses aí tá beleza, a gente deixa eles aí quieto. Agora vai crescer bastante com os negócios do Starlink e tal. Agora, de lixo espacial, tem as estatísticas aí que tem uma casa de uns 25 mil pedaços de coisa aí pela órbita da Terra, entendeu? 25 mil. Fora os pedaços, né? Então, aí nesses 25 mil tem de vários tamanhos. Aí tem várias classificações que eles fazem. Tem desde parafuso até pedaço. Então já tá. Tem tá. pedaço de tudo que é canto. Tem pedaço dessa mesa aqui rodando aí, cara. Aquela bola grande que tem, que faz o contorno do Golfo do México lá, É ali mesmo. aquele tamanho todo. Bateu ali, isso mesmo. Caramba.
Já 20 quilômetros mais ou menos de tamanho, de diâmetro, né? Foi um 20 asteroide quilômetros. gigantesco. 65 milhões de anos atrás. Eu vejo às vezes uns cálculos. Se um meteoro de, sei lá, 1 quilômetro, né? Pode já faz ter. um estrago. Faz. Não sei quantas bombas nucleares. É isso É porque mesmo? aí vai depender de vários fatores, né? Vai É. depender da composição dele, vai depender de como que ele entrou, da velocidade que ele entrou Como entrou em que na sentido? atmosfera da Terra. Dependendo do É porque depende do ângulo que ele entra, depende da velocidade Ah, que ele tá. vem, depende da composição, porque dependendo da composição, ele pode se detonar, sobrar bem pouco dele. Se ele for metálico, por exemplo, aí ele vem com tudo e a atmosfera não desgasta ele tanto. Entendi. Então aí seria mais perigoso. Então tem essas contas aí. O pessoal faz, tipo, bater de 1 quilômetro, de tantos metros. Mas- Vai ter estragos que são locais, É. continentais e globais. Então, isso que eu ia perguntar. Além da porrada e de matar e destruir o que tá lá, por que tem um estrago tão grande a longa distância? Se ele for muito grande, É. por quê? Então vamos pegar aí o do dinossauros, né? É. O que aconteceu? Antes dele bater primeiro, a água ali ele já secou aquela água. Por causa Evapora? Evapora. Por causa do calor é muito grande, né? O negócio vem muito rápido, o calor é muito grande, então dá uma evaporada. Quando ele bateu, primeiro, criou tsunamis ali gigantescas, ondas gigantescas. Água pra todo lado, em Água todas as pra- direções. Isso. Tá. Depois. Ondas de... Não, de dezenas de metros e pra todo lado. Tá. Gerou muita poeira também. Quando isso aí teve a explosão, criou muita poeira. A poeira, tudo bem. Ou não? Não, porque a poeira ela vai para a atmosfera. E quando ela vai para a atmosfera, ela tampa o sol. Entendeu? Quando ela tampa o sol, o que que acontece? As plantas não crescem mais. Mas isso a gente tá falando de vários dias, vários meses. Isso, não, mas o efeito perdura bastante é? tempo. Tá. O efeito perdura. Então não a água de tsunami levanta poeira. levanta poeira, a poeira tampa o sol. Tampando o sol, as plantas não crescem. Sem planta, o dinossauro herbívoro Já morre. Sem o dinossauro herbívoro, o carnívoro também já morre, entendeu? Mas ele bateu num período específico, tem um grupo de dinossauros ali que morreu, né? Aí foi uma grande extinção. Foi uma Sim. grande extinção em massa que teve a Terra. Foi nessa colisão. Terceira é considerada. Essa aí já foi uma quarta grande Quarta, né? extinção, isso. Teve outras já há muitos milhões a mais. Essa aí foi a 65 milhões, foi a última grande extinção que a gente teve, né? Então, o que o pessoal faz a conta é o seguinte, pode bater um grande desse a qualquer momento. Por isso que a gente tá monitorando o céu. E, cara. E aí? Aí ferrou, não tem o que fazer. Então, mas aí o pessoal tá monitorando. Por isso que tem esses telescópios legal. pra isso. Os caras estão monitorando, a gente só vai saber que vai morrer. Olha, né? Os caras monitoram. Velho, a gente vai morrer daqui 5 dias. Ainda bem que estamos monitorando. Não! Mas aí tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre aquele que caiu na Rússia uns Qual? anos atrás. Chelyabinsk, 2013. O que aconteceu com ele? Ele foi uma surpresa, cara. É mesmo? Ninguém tava Como que esperando? não conseguiram? Por que não monitoraram? Por que não monitoraram? Porque, primeiro, ele veio da direção do Sol, cara. Como assim? Ele veio Do sol? Não do Sol, mas ele veio, quando você tava observando aqui, ele não caiu de noite. Ele caiu de dia. Ah, ele o sol não deixava Não ver deixava ver. Ele tava na direção do Sol. Então ele foi uma Mas é surpresa. tão precário assim Mas, o nosso... mas não dava pra ver, sei lá, dava. dias antes e... Não dava. O Chelyabinsk, tanto, cara, que depois do Chelyabinsk, esse lance de monitorar o céu e de o que nós vamos fazer, existe hoje um plano todo para isso. Ah, é? Existe um grupo que a gente chama de defesa planetária. Ó, Tem um pessoal que trabalha com defesa planetária, que é o seguinte. eu quero me alistar nesse negócio aí. Eles fazem até simulação. Sério? Sério? Pô, eu quero muito, A cara. simulação é assim: detectamos um grande asteroide que vai bater na Terra. O que nós vamos fazer? É. Então aí tem toda uma movimentação. Tá, mas quando detectam, quanto tempo a gente tem? Não, aí pode ser com hoje já Meses? pode ser, hoje já pode ser com meses. Ah, aí. tá. Aí daria para fazer um plano de alguma coisa. A NASA e a Agência Espacial Europeia, elas têm planos bem interessantes, cara, de mandar naves para uma delas pra dar um tiro no asteroide Ah, e aí mudar ele não, um pouquinho. Tem um verdade, asteroide... cara.
É antiga. Mas é o que antiga acontece? ideia. O que acontece se der um tiro no asteroide? Então, ela, na verdade, é uma sonda que vai levar uma pequena sonda. E ela vai soltar essa sonda. Na hora que essa sonda bater no asteroide, isso pode mudar ele um pouquinho da dá uma direção. empurradinha. Dá uma empurradinha de nada. Essa empurradinha de nada vai ter... Porque o negócio é o seguinte, qual que é a ideia deles? Nós vamos identificar um asteroide que está lá no cinturão de asteroide. Quando a gente fizer a conta, opa, esse cara vai bater com a Terra daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Então, beleza, vamos mandar a sonda para lá agora, ela atira no asteroide. O efeito que ela vai causar durante esses 20 anos vai fazer com que ele desvie e não bata com a Terra. É, porque se é um pouquinho lá, esse negócio vai aumentando. Isso, é o efeito que vem se acumulando e ele passa reto e vai embora. Boa. Então existe isso, a missão que chama-se DART, D-A-R-T. É de dar um tiro no asteroide, eles vão estudar isso para ver se vai acontecer, porque a gente não sabe se vai acontecer. Eles vão mandar para um asteroide que eles escolheram lá, vão dar um tirinho nele para ver se ele muda mesmo. Mas então, se eles dão um tiro e aí vem pro planeta? Existe também essa Que legal! Que bacana! Não, mas isso aí é calculado, não tem problema não. Quem Pode vai ficar calcular isso? Isso é Quem que vai calculado. calcular? Mas, por exemplo, esse que caiu na Rússia... Esse caiu na Rússia, cara. Então, esse aí caiu na Rússia e ele meio que despertou um alarme. Então, por que nós não vimos? Ele era grande, cara. Ele era grande. Então, o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele caiu e na hora que ele estava na atmosfera da Terra ainda, ele explodiu na atmosfera da Terra. Ah, ele não explodiu quando bateu? Ele explodiu na atmosfera. E a onda... não morreu ninguém, tá? Esse aí... Mas a onda de choque dele quebrou um monte de vidro. Muita gente se machucou. Milhares de pessoas se machucaram porque quebrou vidro e tudo. Foi a onda de choque que ele explodiu na atmosfera. E aí ele caiu no lago lá em Chelyabinsk. Mas também teve uma explosão de luz também. Teve? Luminoso pra caramba. Tanto que de dia. No meio-dia, as câmeras filmando ele, cara. O rastro. Então acho que eu vi isso daí. É, 2013. Bonitão, assim. Isso, teve. E na Rússia, o que acontece? Todo mundo tem a câmera no carro. Então ele foi filmado de todo lado, de tudo que é ângulo. Aquilo lá foi legal demais. Só que aquilo lá despertou um alerta. Caramba, nós não vimos ele, cara. Por quê? Aí o pessoal começou a estudar e tal. Não, então nós temos que ter um sistema melhor para monitorar esses que vêm da direção do Sol, porque a gente tem uma região que a gente fica meio cego. É uma região de cegueira nossa, que a gente não consegue ver ali o que vem, mas pode vir um desses, e aí? Então ele já tem esses... É uma possibilidade real de um cometa, um asteroide se chocar com a Terra. Cara, nos próximos aí, bons 100, 200 anos, não. Nada vai bater assim, perigoso. E esse tipo de coisa? Da Rússia? Então, isso aí foi em 2013, né? De 2013 pra cá já evoluiu bastante. Então a gente faz as contas. Quanto mais a gente descobrir, por isso que é legal de falar. Por que o pessoal fica estudando? Quanto mais a gente descobrir, melhor, cara. A gente já tá mais coberto, então por isso que esses projetos todos aí são muito importantes. Os muito grandes, o que acontece? Os muito grandes já estão todos mapeados. Os que seriam, vamos dizer, desastre global, esses já estão mapeados. O tamanho é muito grande. Cara, aí é da centenas de metros. Esses aí já estão, beleza, a gente já tem mapeado. Os muito pequenininhos, não tem muito problema, porque não causaria dano nenhum. Agora, o nosso objetivo hoje é estudar um tamanho intermediário, que são os mais difíceis, esses que tem tipo 15 metros, 20 metros, 30 metros, que se ele bater e se sobreviver, pode causar um dano local, alguma coisa assim, entendeu? Então a gente tem que... Os trabalhos são para monitorar um determinado tamanho de asteroide. Os muito grandes, tá tranquilo, cara. Eles são muito grandes, a gente consegue ver fácil, a gente consegue monitorar bem, calcular tudo bem. Só que um tamanho intermediário ali é o que pode causar um dano local. Ele não causaria um dano global. Mas se ele cai numa cidade, por exemplo, ele mata ali milhares de pessoas. A gente não quer isso. Uma cidade interior, ele acaba com a cidade. Dependendo do tamanho da cidade dele e tudo mais, pode acabar. Então a gente vai atrás desses. É esse tamanho aí é que preocupa os astrônomos. Por isso que eles estão desenvolvendo os instrumentos, a tecnologia para monitorar esse tamanho. Mas esse tamanho não dá para você dar uma encostada nele e jogar ele para longe. Não, mas eles querem. Não, mas aí eles querem. Dá sim. Talvez seja até mais fácil, porque aí você pode dar uma encostadinha menor e já desvia e tudo. Então tem aquele negócio do filme dos caras pousarem. Não, aquele lá não existe, né? É do... Escavadores. Armagedon, né? Armagedon. Os caras vão atrás de escavadores, velho. Em vez de pegar aquele lá foi instalar uma bomba atômica, né? Dentro do...
Não, eu acho que se fosse aqui no Brasil, os caras iam chamar youtuber. Pra galera fazer toda a cobertura. Não, vamos chamar youtuber. Fazer um vlog, né? É, fazer um vlog. Chamar o Cossielo, o Everson Zóio. Não, e eu tinha que chamar o Ninja. O ninja Aí, parceiro, como que é que ele fala? E aí, meu truta? E aí, meu truta, vamos explodir esse... Vai dar tudo certo Vai nesse dar tudo esquema. certo, meu truta. Seria isso mesmo. Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. Tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica, não é que nem o Arthur Clarke ou Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos, Aí o final, cara, é muito, puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó os marcianos aí. Eles viraram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, né? Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que eles... Encélado. Hã? Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte, Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história. Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá no 1800, quando os caras quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, o pessoal começou a observar Marte. O primeiro cara foi um italiano chamado Schiaparelli. Ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canais. Canais. Só que canais, a tradução do canais são canais naturais. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel, de canal que você constrói. Tipo, canal que foi construído por alguém, canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no sistema solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava lá. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando ele. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou a sabia dessa história, faz todo sentido. Aí a partir dali veio toda a história dos marcianos. E falar, tá mudando aqui, tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando aqui. Os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver a floresta. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65, pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça
mesmo. Então é por isso, porque Por isso falando que do vem. Bradbury, tá, é mais antigo do que isso. Isso vem de toda essa história. Então Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. O que é esse lado escuro da Lua? Tem um lado que sempre tá escuro? Tem. Não é que tá escuro, né? Na verdade a gente chama de escuro. Até o pessoal nem gosta muito que fala de escuro, Ah, é? não, porque ele recebe luz, né? Então, O que acontece com a Lua? A Lua, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. ela não gira, não tem rotação? Ela gira. Só Bom. que ela gasta 28 dias para girar em torno do seu eixo Tá. e 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. A rotação é igual à translação. Imagina se a Terra gasta 365 dias para Tá. dar a volta do Sol. Imagina se a rotação da Terra fosse de 365 dias. A gente sempre ia ter um lado virado, Ah, é, cara. entendeu? Tem Isso é- sempre um lado virado. Isso aí é coisa do demônio. É coisa, né? Pô, tem um lado que sempre, então, a gente não vê. Tem um lado que a gente não vê. A gente só vê uma face da Lua. Mas não é muita coincidência, não? Eu não tô querendo dar uma de teoria da conspiração, mas é uma coisa É. bem... Mas isso é hoje, né, cara? Porque aconteceu, quando formou a Lua, né? A Lua tava mais próxima, aí ela foi se afastando. ela já teve mais próxima? Já teve. Ela se afasta a 3,8 centímetros por ano. Ela vai se afastando da Ah, gente. você tá brincando. Vai ter uma época que a gente não vai ter mais Vai Lua. ter um pontinho cada vez menor. Pô, os nossos antepassados viam uma lua muito maior, então, Não muito, né? Porque não é tantos anos assim. metros. Chegou- é uns metros. Então é Ah, então pouca não é coisa. muita Mas coisa, lá, pouca coisa. dinossauros, por exemplo, Aí o pessoal sim. fala que se os dinossauros olhassem pra Lua, a Lua poderia ser um pouco maior, entendeu? No céu. E vai chegar uma hora que ela vai desaparecer, vai sumir. E vai chegar uma hora que ela vai sair desse ponto aí, que ela não vai estar mais travada com a Terra. Sei. Aí a gente poderia até ver o outro lado. Mas hoje a gente vê, porque tem as sondas que já estão lá. Ah, é? A China tem uma sonda pousada lá. No lado. Cara, a China. A China. A China, velho. Eles estão fazendo umas paradas que a gente não sabe. Eles de repente já chegaram até no Marte e não estão contando pra nós. Eles divulgaram o que eles acharam já lá? Eles lá? divulgam. O que eles Eles põem e acharam? soltam as imagens todo dia. Mas acharam alguma coisa lá diferente? Não acharam nada diferente, não. Mas eles pousaram. A gente não chama de lado. Por que a gente não chama de lado escuro? Mas Quando a existe Lua- esse termo? Eu já ouvi falar. Existe. Ah, tá. Esse termo ficou famoso pro Dark Pink Side, Floyd. é. O Pink Floyd deixou ele famoso, né? Então tem o pessoal que chama de lado escuro, tem o pessoal que chama de lado oculto da Lua. Aí já fica um pouco mais, Isso. né? Mas por que ele não é escuro? Quando a Lua tá cheia aqui pra gente, a Lua Tá. tá cheia. Quer dizer que o Sol tá pegando Tá de batendo chapado. chapado É, na face que a gente vê. Aí o outro lado tá de noite. exatamente. Quando é a Lua nova, o outro lado, que é o tal do lado escuro, tá recebendo a luz do Sol. E a gente não, e Se o tipo- lado nosso. Se a gente tivesse uma navezinha lá, ia estar... Exatamente. Ah, então não é lado escuro. Não é escuro. entendi. Não é escuro e nem oculto. Os americanos chamam de far side, que é o lado distante. O lado Também não é uma tradução. Quando você traduz, fica meio É, esquisito, entendeu? E eu até brinco lá com os astrônomos. E aí, como que a gente chama então, cara? Eu falei, ó, eu vou chamar de oculto e pronto, lado entendeu? oculto. Lado oculto. Mas a gente tem imagens e tudo mais. Hoje já não é tão oculto assim. Então, assim, ó, tá. Forma de a gente se ferrar vindo do espaço são esses objetos. Explosões Isso solares. que eu ia falar, como chama isso? Tem explosão solar? Explosão Quando solar. tem uma explosão muito forte. Também é monitorado. É o Isso é clima monitorado? espacial que a gente chama. Qual foi o último? Cara, não. O último, assim, que Pesado. foi terrível mesmo. Esse aí foi há muitos anos, tá? 200 anos atrás e tal, mas deu. Qual que é o grande problema da explosão solar? Não é a explosão solar, cara, é nossa, é porque hoje a gente é baseado. É a tecnologia. A cara. gente o corpo não vai sentir nada. Não, o corpo não vai sentir, mas o que vai acontecer? Vai acabar com a nossa vida, cara. Acabou Acaba a internet, acaba a energia elétrica, entendeu? Ah, é? Energia elétrica também? Por quê? A rede elétrica. Porque essas partículas carregadas do Sol, elas vêm assim, no nosso corpo, ela não vai fazer tanta coisa, mas na rede elétrica Ela dá uma bagunçada geral. tá bagunçado. Então teve um evento lá nos anos 1800 e tal, um evento de Carrington, que chama, que foi uma grande explosão que teve no Sol, só que naquela época, cara, não tinha tanta tecnologia, mas o que tinha sofreu. Hoje, isso, o rádio foi danificado, tudo. Hoje seria um grande problema, porque a nossa sociedade está baseada na tecnologia. Esse é que é o grande drama, entendeu? Então, a parte de comunicação e tudo sofreria muito. Satélites. Satélite é a primeira coisa. Esses 5.000 satélites aí, boa parte deles Mas que não tem proteção. Os de hoje já saem com uma proteção a mais.
tem uma coisa que a gente possa colocar no espaço para proteger a gente? Uma manta? Não, aí não tem. Tem o que fazer. Tem. Aí é só mesmo monitorar e, por exemplo, se deu uma grande explosão no Sol, aquela rajada de partículas lá vai demorar uns 3 dias para chegar na Terra. Então a gente fica monitorando. O Sol tá quanto distância do Sol para cá? 150 milhões de quilômetros. É mais longe do que daqui para Zona Leste. É. Não é? Daqui até o... Dependendo do trânsito, Dependendo do bate- trânsito, bate igual. Bate, Tá né? bom. Então dá um tempo pra gente Isso, calcular. dá uns 3 dias. Quando Tá. tem, tanto que até o pessoal fala, o pessoal fica monitorando o Sol para ir ver a aurora. Porque quando dá explosão, você sabe que vai Já demorar correm pra 3 lá. dias. Aí eles já vão pro lugar para poder ver as auroras e tal. Se for uma grande explosão dessa, a gente tem 3 dias para se preparar. Ou para pelo menos saber o que vai acontecer, desligar alguma coisa, Que nem minha tirar mãe os fala, tira da astronautas. tomada as coisas, Isso, filho. isso aí. Tirar os astronautas da estação espacial, desligar alguma coisa, fazer algum plano aí de contingência pra gente sofrer menos. Não dá pra gente calcular isso daí. Não é uma coisa cíclica do Sol que tanto É tempo. uma cíclica, É meio é cíclico. cíclica. A cada 11 anos, agora nós estamos entrando no máximo de atividade. A cada 11 anos Quando o vai ter Sol, o pico? o pico 2025 por aí. Tem um astral aqui, então que 2024 que é o ano Que é o ano treta. treta. Que ele fez parte de uma irmandade. Aliás, assistam o vídeo aí, porque ele fez parte de uma irmandade que no 2024. Isso é o ano. É o ano. Então, 2025 vai ser o pico, mas é o que eu falo, cara. Essas coisas são monitoradas, entendeu? Então, o negócio da asteroide é monitorado, tempestades solares, né, que são essas grandes explosões, são monitoradas também. Assim, não tem lá muito o que a gente fazer, porque é uma coisa natural, né? Agora, e a nossa sociedade hoje está baseada na tecnologia, aí a gente vai sofrer.